né, que vai ser uma conversa inspiradora, estimulante, nos trazendo, assim, muitos motivos para a partir de agora, olharmos a nossa vida de uma forma diferente. Que a tua paz, mestre, esteja com todos aqueles irmãos desencarnados que nos acompanharam até aqui, com todos os nossos irmãos que foram hoje listados no nosso grupo de oração, que possam receber através dessa segunda parte do nosso trabalho de hoje, os benefícios para a cura dos seus males, para estimular as suas vidas e trazerem mais alegria para aqueles corações doentes. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Pode playboy. Oi, gente. Tudo bem? Tá bom aqui o tá, deixa eu pegar aqui. Bom estar aqui de novo. Eu já estou sabendo que a Marisa já está me infiltrando às quartas-feiras, porque no dia 8 eu vim de novo, eu gostei. E olha, ela já está reproduzindo a minha voz, olha isso, tem até eco, que é para eu vir mesmo. Para reforçar que eu tenho que estar aqui. Eu trouxe esse tema, o pão nosso de cada dia, porque para mim eu posso dizer que foi uma descoberta, que às vezes você faz as coisas e o hábito, às vezes, deixa a gente meio burro. E eu estava me sentindo assim. Então, assim, desde pequena, eu aprendi a fazer uma prece, que eu acredito que a maioria aqui de nós sabe essa mesma prece, que é o Pai Nosso que estás nos céus, né? E desde pequena, eu aprendi essa prece e fui sempre repetindo. Aí eu comecei a ter consciência um pouquinho do que eu falava quando eu entrei para a doutrina espírita. E aí eu comecei a falar assim: "Nossa, então tem um porquê cada uma das coisas que estão sendo ditas aqui". E aqui nesta casa, a primeira vez que eu ouvi a Lina fazendo a prece, o Pai Nosso, aí acabou comigo. Que eu olhei, eu falei assim: "Gente, eu nunca tinha chegado nesse nível tão profundo". A Lina é uma das trabalhadoras aqui da casa, e ela agora ela está chique, porque ela está lá em Portugal, vivendo uma vida que bom, né, para ser trabalhadora do Senhor, né. Então assim, e Lina sempre falava, quando ela falava o pão nosso, ela falava, mesmo que seja um pão amargo, difícil de digerir. E aquela frase sempre ficou: "Mas por que que Deus vai me dar um pão amargo, meu Deus?". E aí eu tinha 2 caminhos, ou ia lá perguntava para a Lina, ou eu ia estudar sobre isso. Eu vou estudar. E aí eu quero dividir com vocês o que que eu achei aqui no meio desse caminho todo, para ver se faz sentido para vocês, e se talvez ninguém ah, tenha chegado até mais rápido nesse entendimento do que eu. Mas o caminho foi tão legal para eu fazer, para eu chegar nessa conclusão, que às vezes até é óbvio, que eu quero dividir esse caminho com vocês, tá? Então, desta prece, eu só vou pegar o pão nosso de cada dia. Então, imagina o poder que tem essa oração, que uma frase a gente vai conseguir falar, no mínimo por 45 minutos. Uma frase. A dirá a prece toda, né? Então, a primeira coisa que eu fui entender, o que que é o pão. Se vocês pararem para pensar, assim, toda referência que dá à nutrição, os nutrientes, o preparo, o ânimo, a abundância, a comunhão, a reunião, a integração, em todos os momentos que a gente vê nas passagens da Bíblia, o pão está inserido dentro desse contexto. E aí eu fiquei pensando, falei assim: "Gente, por que o pão?", né.
Aí eu liguei para o Humberto. Eu falei assim: "Humberto, por que que não é batata e é pão?" Aí ele falou assim: "Sandra, primeiro porque lá no Oriente Médio não tinha batata". Eu: "Ah, faz sentido". E aí eu comecei, falei assim: "Sandra, começa a investigar qual foi a história do pão". E aí a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Então o pão, você tem várias coisas para serem faladas, mas aqui eu peguei alguns pontos essenciais. O pão é o alimento mais antigo do mundo, porque o trigo é o cereal mais antigo que existe da nossa existência. Então o pão ele já foi, ele há 14.000 anos, gente, o pão já existia há 14.000 anos. Ele sem fermentação e depois de um tempo, ele com fermentação. Ele já foi considerado símbolo de poder. Por que símbolo de poder? Porque a depender da seleção do trigo de melhor qualidade, era entregue para aqueles que tinham o poder, que era mais abastados. Então ele já foi moeda de troca. E o pão é a base alimentar essencial para a subsistência. A base essencial para a subsistência. Oi? Basta o pão e água que a gente sobrevive. É maravilhoso ainda. Portanto, mais popular e acessível para todos a partir do momento que pode ser produzido em casa. Teve um período na história em que o pão ele era produzido somente por um padeiro, daí que vem os padeiros, né? E esses padeiros servia sempre a realeza, os grandes nomes, os grandes senhores, e a ralé, vamos dizer assim, os outros, né? A plebe passava fome mesmo com outras coisas que era possível de se comer. A partir do momento que houve uma cisão disso, aonde democratizou, que o pão poderia ser feito dentro de suas casas, entendeu-se que o pão era um recurso que você podia fazer em qualquer lugar, aí sim ele se tornou mais essencial e porque qualquer um poderia fazer. Então, uma das primeiras coisas que o pão ele é muito citado, primeiro que ele é a base de tudo, né, e ele é mais antigo do que a gente possa imaginar. Emmanuel, ele vem que eu achei incrível quando ele coloca isso no livro Palavras de Vida Eterna. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando nos varia nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que depois submetido ao calor, se transforma em fator de sustento mundial. Sempre o mesmo. Então aí você consegue ver um requinte de simplicidade, mas de alta necessidade. E ele fala: "Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Porém, quando adicionado uma outra espécie de quitute entre 2 fatias, deixa de ser pão, é sanduíche". Gente, achei demais isso. Não é demais? Né, e às vezes a gente tá: "Não, eu tô com pão". Não, gente, é sanduíche, tá, a coisa começa a ficar incrementada. E qual é a simbologia do pão, segundo a visão da Bíblia, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos aonde o pão ele é muito bem, representado, né, então ele tem uma simbologia muito forte. E que a gente repete isso ao longo, das nossas gerações. Às vezes as pessoas a gente perde um pouco o sentido, né, às vezes a gente desvirtua um pouco isso, mas quando a gente volta às origens, a gente percebe que o pão ele tem um aspecto fundamental de ligação, de religação. De acordo com a Bíblia, o pão é mencionado em diversos momentos importantes. Por exemplo, na última ceia, Jesus partiu o pão e compartilhou com seus discípulos, né? Então, ele partiu e dividiu esse pão, simbolizando sua entrega e sacrifício pela humanidade. Então, tem a frase de Jesus que fala que eu sou o pão da vida. Então, quando ele faz isso, ele está entregando parte dele para aqueles, ele está em comunhão com aquelas pessoas.
O pão também é associado à provisão divina. No Antigo Testamento, o maná era um tipo de pão que foi enviado por Deus para alimentar o povo de Israel durante a sua jornada no deserto. Então, as pessoas viviam daquilo. Aquilo era o alimento essencial para que você não precisasse de mais nada. Aí vem a gente e começa a fazer sanduíche, mas tudo bem. Mas até então, não precisava de mais nada. A Páscoa também possui a representação do pão. Os pães ázimos, que são os sem fermento, para simbolizar a saída às pressas dos israelitas do Egito. Lembra que abre-se o mar, eles saem. E aí você tem o pão. E por que na Páscoa tem um pão sem fermento? Né? Então, eu pensava milhões de coisas. E, na verdade, é que não teve tempo deles fermentarem o pão. E por isso que fica esse pão ázimo. E aí tem uma simbologia que esse pão sem o fermento é, na verdade, uma ruptura de tudo aquilo que não foi bom, de tudo aquilo que não foi legal, e agora é uma nova passagem, é um novo caminho, uma nova fermentação. Não é lindo isso? E a gente faz isso? Não, a gente gosta do coelho, né? A gente lembra do coelho, mas a gente não lembra do pão ázimo. Mas ok, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Acho que o importante é a gente tendo essas oportunidades aqui para a gente se relembrar, porque eu também não tinha essa consciência. Simbologia do pão. A Bíblia mostra o pão como um alimento que alimenta tanto o corpo quanto a alma. E aqui que eu acho que foi assim, poxa, que legal. E às vezes a gente, pelo menos eu, quando eu falava aquela frase, o pão nosso nos dá hoje, eu não estava, para mim não era claro que eu estava pedindo a presença de Deus no meu dia. Porque ele está dizendo aqui mesmo, na Bíblia, o pão, ele se mostra como alimento que alimenta o corpo e a alma, sacia a fome de toda necessidade. E aqui tem a citação em João, versículo 35 do capítulo 6, que Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Quando ele se coloca como o pão da vida, toda a abundância, tudo aquilo que dá a subsistência, seja no aspecto físico, emocional, espiritual, ele está ofertando para a gente. Ai, eu achei isso incrível. Ou seja, é a presença de Deus na vida das pessoas. Então, só aqui, assim, quando eu entrei em contato com isso, assim, gente, vou fazer o Pai Nosso todos os dias. Porque eu estou chamando esse Deus para estar comigo todos os dias. E a simbologia do pão, segundo a espiritualidade, não só o espiritismo, mas a espiritualidade como um todo. Na espiritualidade em geral, o pão pode ser visto como símbolo de nutrição espiritual e conexão com o divino. É pedir que Deus esteja junto conosco durante todo o dia. Ele representa a importância de buscar um elemento para a alma e se alimentar espiritualmente para crescer e evoluir. E aí eu começo a ver que a gente tem um outro aprofundamento que precisamos estar atento, porque nos chamam a presença de Deus. Estar conosco sugere também formas da gente crescer e evoluir. Não adianta guardar a certeza da sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio que o amoroso Jesus Cristo. Quem falou isso foi no prefácio do livro Nosso Pão, Emmanuel. E chamando atenção para este livro, existe um livro chamado Nosso Pão. Desculpa, Pão Nosso. Eu gosto de inverter de vez em quando, para ver se vocês estão prestando atenção. Vocês estão prestando atenção, gostei. Pão Nosso, se você ler o índice de Pão Nosso,
Cada capítulo é uma ação que você pode fazer para que você tenha certeza de que há a presença de Deus no seu dia. Porque olhando o pão nosso, ou o nosso pão, eu sempre vou errar, tudo que está ali são ações que a gente precisa fazer para crescer e evoluir. E aí eu já comecei a entender o pão amargo que a minha querida Lina vem falando. O que é esse pão amargo? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que a gente está pedindo? A gente está pedindo a lição do dia a dia. A gente está pedindo que Deus, que a presença de Deus esteja conosco, mas de acordo com as nossas regras ou com as regras dele. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça aquilo que a gente está querendo, né? Não necessariamente aquilo que a gente precisa. Então, quando eu falo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, me dá o que eu preciso para crescer e evoluir. Me dá o que eu preciso para eu ser melhor do que eu sou hoje. Me dá o que eu preciso para eu ser maior do que eu sou hoje. Eu não tinha clareza que quando eu recitava o Pai Nosso, era esse o pedido que eu estava fazendo. E muitas vezes a gente fala que seja feita a sua vontade, mas normalmente, que a gente fala entre a céu e terra, mas assim, faça a sua vontade de acordo com a minha. Não é assim um pouquinho que a gente pensa, né? Você pode fazer o que você quiser, mas desde que esteja a Estela, que é uma das trabalhadoras aqui, eu acho muito, uma vez ela fala assim: "Não, gente, eu não gosto de ficar mandando nada. Então, quando eu vou à praia com meu marido, eu falo assim: 'Olha, você pode escolher qualquer lugar da praia desde que fica perto daquela pedra'", né. Então, assim, esses somos nós fazendo pedido para Deus, né. "Não, que seja a sua vontade, desde que aquela pessoa tem que acontecer o que eu acho que ela merece". E aí entra nós, né, entramos nós com todas as nossas a nossa humanidade, achando que a gente tem o mesmo parâmetro que Deus, que nós sabemos o que é melhor para nós, né, eh, que a gente tem uma urgência de ser atendido em detrimento a outras pessoas, que a gente tem uma prioridade no nosso pedido em detrimento a outras pessoas. E eu acredito que a gente até tem uma prioridade. Mas normalmente, pelo menos eu posso dizer por mim, na maioria das vezes em que eu me vi muito angustiada, desesperada para que determinada coisa acontecesse, eu nunca estava pensando no espírito da Sandra, e sim nesse personagem Sandra. Esse personagem Sandra tem algumas necessidades, alguns desejos, mas eu comecei a perceber, depois que eu venho fazendo essas palestras, que muito pouco eu conheço do espírito Sandra. Muito pouco eu conheço dos anseios e das necessidades. E eu estou muito preocupada, no dia de hoje, o desempenho da Sandra profissionalmente, o desempenho da Sandra como mãe, como profissional, como esposa, como e esse espírito que está aqui? O que ele está aglutinando? O que ele está pensando? O que ele está realizando? E eu posso dizer que a doutrina espírita me ajudou muito com isso. Eu não tenho todas as respostas sobre mim, mas eu já começo a me tornar inquieta para saber quem eu sou. Então tem algumas coisas que eu começo a perceber que já faz parte de mim, já faz parte, talvez nem seja mais desse personagem, faz parte desse espírito. Eu tenho essa sensação. Eu só vou ter a certeza disso quando eu reencarnar e vier uma situação, aí eu vou ver se realmente faz parte de mim isso ou não. E aí eu começo a prestar atenção em atitudes que eu tenho e que isso vem ao longo da minha vida
Are you okay? Falando, muitas vezes a gente tem que dar atenção ao nosso espírito. E é uma jornada que a gente tem que fazer de estudo, de compreensão, de entendimento, de autoacolhimento, de auto-perdão. E às vezes estamos preparados para algumas coisas e outras não. Vou contar uma situação para vocês, para a gente ver o quanto que, às vezes, a gente acha que o personagem está pronto, está preparado, e daqui a pouco a gente vê que não está. Olha para vocês. Eu não conheci meu pai, não conheci meu pai. Isso, vou deixar assim, caixinha, não conheci meu pai, ponto. Eu sempre estou na minha vida, lidando com as coisas, e quando as pessoas falam assim: "Ah, eu não tenho pai", minha filha, sublima isso, que tudo fica bem, que mais não sei o quê, você tem outras coisas. Um belo dia eu estava na casa de uma pessoa e aconteceu uma situação que eu falei assim: "Ai, não, acho que está na hora de eu", falei assim: "Sandra, eu faço uma harmonização astrológica". Falei assim: "Gente, eu quero saber como é que é essa harmonização astrológica, que eu nunca vi isso na minha vida". Aí eu fui fazer a harmonização astrológica. "Espera aí, você me dá os seus dados, que mais não sei o quê". E aí ela fez lá, assim: "Agora quero te falar o que que deu". Engraçado, tem uma coisa que eu percebi aqui, que você tem uma perfeita harmonia com o seu pai. Menino, quando essa mulher falou isso, eu falei assim: "Não, você tá maluca. Não, isso eu não quero nem mais ouvir o resto. Eu não quero nem mais ouvir o resto. Não quero nem saber". Passado um bom tempo, né, por algumas questões, eu fui procurar um psicólogo por um motivo XPTO que eu estava vivendo. Ela falou assim: "Olha, Sandra", eu falei assim: "Olha, eu cheguei e falei o seguinte: eu preciso fazer uma consulta, tem algumas coisas que eu preciso resolver, eu sei exatamente o que que eu preciso, acho que 2, olha o nível de arrogância da pessoa. Acho que 2, 3 sessões é o suficiente para mim, entendeu?". Ela: "Não, tá bom, mas eu posso fazer primeiro pelo menos uma uma leitura sobre você, faz alguns testes aqui comigo". "Não, claro, lógico, vamos fazer. O que que você quer que eu faça?". "Ah, você faz responde lá umas perguntas", eu respondi as perguntas para ela, "me dá 2 dias, você volta com uma sessão". Tá bom, claro". Ela falou assim: "Bom, Sandra, olha, eu vi algumas coisas aqui com base no que você respondeu, e a gente tem 2 caminhos, ou a gente vai no nível mais hard, ou a gente vai no nível mais light, né. O que que vocês acham que eu respondi?". Olha que pessoa. Pessoa não nega fogo, gente, espera lá, se é pra resolver, vamos resolver. Falei assim: "Não, comigo não tem nada de light, vamos direto ao ponto, vamos fechar essa história toda". "Tá bom, tem certeza?". "Claro que eu tenho, pode falar. Nada que você vai me falar eu não vou dar conta de fazer". Ela falou assim: "Então a gente precisa resolver você e seu pai". Eu olhei para ela, eu
Toda a minha arrogância foi assim: "Pelo amor de Deus, você faz tudo para mim, mas não fala do meu pai, eu não vou aguentar falar". E aí eu fiquei quase 45 anos da minha vida matando esse sentimento, matando o que estava me corroendo. E aí o que que eu estava dando mais importância? Eu alocava aquela dor em outros momentos da minha vida para me mostrar forte, que eu era demais, que eu conseguia, que eu fazia. A partir do momento que eu acolhi aquela criança que veio comigo e eu entendi o porquê que hoje eu não tenho a figura paterna da minha vida, hoje eu acolho meu pai e acolho a mim de uma forma muito bacana. E foi neste momento que eu entendi que aqui era um resgate não da Sandra, a personagem, porque a Sandra que fala, que faz, ela continua, a gente vai administrando. Mas aquele espírito que precisava desse suporte, de entender o que era paternidade, ah, gente, eu devo dizer que hoje eu olho para isso com muito respeito. E é por isso que eu digo, a gente tem que olhar as nossas necessidades nas 2 instâncias. O personagem Sandra continua aqui, tem as suas necessidades, mas o espírito também. E numa longevidade, numa profundidade muito maior. E às vezes a gente é mais fácil a gente administrar o dia de hoje. Muito bem. Inúmeros seguidores do evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinamentos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Isso porque não dispõe maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na providência, na distração e da leviandade. Existe uma frase que é muito conhecida, que foi dita por Paulo, que diz: "Um pouco de fermento leveda toda a massa". Vocês já ouviram isso? Em que momento que ele fala isso? Eh, Quando ele fala isso, que um pouco de fermento leveda toda a massa, é a mesma coisa que uma maçã podre contamina uma cesta inteira, né. Então, assim, se Jesus é o pão da vida e oferece pra gente essa abundância de coisas, eu devo entender que nós também podemos ser esse pão. E esse pão ele é composto de fermento. O que que eu ando fermentando? O que que eu ando produzindo? E fermento ele é super poderoso, né. Eu trabalhei no Pizza Hut lá no Brasil, e logo quando o Pizza Hut foi para o Brasil, eles falavam o seguinte: "Olha, você precisa fazer com que a massa, ela não pode dormir da noite para o dia, porque ela é muito forte, o fermento é muito forte. Você tem que assar, você não pode jogar essa massa fora". A primeira vez que eu estava lá, fazendo a massa, estava de noite, tinha que fechar a loja, aí eu falei assim: "Mas é só uma massinha, ninguém vai ver". Joguei a massinha no lixo. No dia seguinte a polícia estava lá, né, querendo saber o que que gente, eu nunca vi, depois nunca mais eu comi a pizza também, né, porque pelo amor de Deus, que fermento é esse? O fermento, eu coloquei euzinha, coloquei num saquinho de lixo, ele estourou o saco. Ele criou é uma coisa, assim, absurda, tamanho é a fermentação. Então, todas as vezes quando eu li isso, eu lembrei diretamente nesse momento, e várias outras lojas também fizeram isso, não foi só eu, graças a Deus, era o começo, "Ah, esse povo americano tá falando besteira, eu conheço tudo aqui". Aí depois que eu entendi que realmente essa massa, esse fermento tem um poder muito grande. O fermento biológico tem um poder muito grande. O que é o nosso fermento aqui? Nossos pensamentos, nossos sentimentos. Eu devo entender que ele tem a mesma profundidade e poderosidade como esse fermento do Pizza Hut. Então é isso que Paulo fala: "Um pouco de fermento leveda toda a massa".
Às vezes a gente está em um caminho maravilhoso, né, tão bonitinho, mas vem um espírito de porco e vem, só dá uma pinceladinha, você está indo num caminho tão bonitinho, ele só vem e fala uma coisa que você fala assim: "Espera aí que eu não entendi direito o que essa pessoa falou". E tudo aquilo que você construiu acaba indo por água abaixo, né. E aí a gente vai ter que reconstruir, graças a Deus que a gente tem a condição de reconstruir, de refazer e de reiniciar. Ah, a massa de nossas imperfeições ainda é inaquilantável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar da nossa possibilidade mínima no bem. É muito importante que a gente olhe para os nossos erros, não nos colocando naquele banquinho de réu. Nós temos uma facilidade muito grande de julgar os outros e a nós, de julgar a situação de acordo com o mínimo que a gente está enxergando. Porque tem uma máxima que ela é verdadeira. A verdade ela é composta de 3 fatores: o seu lado, o outro lado e a verdade. Às vezes a gente toma uma decisão olhando somente por aquele fator. Tomar a decisão por aquele fator é uma coisa, agora julgar que o outro não tomou a decisão certa, sabendo de que você só viu o seu lado. Se eu estou aqui, dificilmente eu vou conseguir ver o que está atrás de mim. E invariavelmente, eu acabo julgando o que está atrás de mim, que muitas vezes eu posso olhar de relance e nem dar a mesma qualidade de visão como eu estou olhando aqui da forma frontal. Então, eu acho que aqui tem um convite aonde a gente tem que reconhecer que nós somos aprendizes da vida, que nós estamos aqui a caminho, em construção. Então, falhar é verdadeiro, porque a gente está construindo até mesmo a forma de criar um julgamento mais justo. Então, para isso, pelo menos o que eu tento observar em mim, nem sempre isso acontece, eu observar que depois que eu faço o julgamento, se teria uma outra forma de eu analisar aquela situação. E às vezes a gente precisa ter tempo para isso. E às vezes tomamos decisões em que nos arrependemos, nossa, muito. E ok, tá tudo bem, porque a gente está aprendendo e a gente só se arrepende depois que viveu aquilo. Eu tenho uma amiga muito querida que ela acabou de se despedir da mãe dela, faz 2 semanas. E ela ficou: "Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse percebido tal maneira, se eu tivesse falado, talvez isso não tivesse acontecido". E aí eu falo: a gente não retém a areia do tempo. E que hoje você só consegue avaliar isso porque você construiu, você viveu esse caminho para você olhar as oportunidades que talvez você tivesse, só que naquele momento você não viu. E pode ser que invariavelmente a gente queira fazer em alguns momentos, principalmente no processo de despedida, fazer um papel que não nos cabe. É fazer o papel de que eu posso salvar a vida daquela pessoa, eu posso evitar que aquilo acontecesse. E a gente não tem esse poder. E às vezes a gente fica tão focado nisso que esquece aquilo que de fato a gente pode fazer, né. Enquanto você está aqui, eu quero saborear o máximo possível, eu quero viver o máximo possível, eu quero poder te abraçar e te beijar o máximo possível. Então aqui, a gente precisa aprender que são com as nossas migalhas que a gente consegue ir construindo um caminho seguro para a gente. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, vale muito mais do que uma multidão de males do mundo.
Então, às vezes, a gente se preocupa tanto e a gente se culpa tanto daquilo que a gente fez, que não foi legal, que foi errado. Eu acho que tem o valor do aprendizado e a gente tem que olhar para isso como um fator de aprendizado, mas não como um fator de castidade, não como um fator de punição, e sim como uma lição a ser aprendida. Porque o pão nosso, ao que eu entendo, é a lição aprendida. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho e a janela para que o sol nos visite. Somos nós que temos a condição de nos tirarmos daquele lugar. Se hoje nós estamos no sofrimento, o pão nosso de cada dia, a lição sempre vem com o aprendizado. E o aprendizado nunca é ruim. Quando eu me proponho a aprender algo que está alinhado a Deus, alinhado à sua justiça, alinhado ao seu amor, por mais difícil que seja o percurso, ao final tem a sua recompensa. E a gente sabe disso, eu sempre gosto de dar os exemplos dos esportes, onde quando que essas pessoas se preparam, se machucam, tem muitas vezes momentos difíceis em que querem desistir, mas quando culminam naquela vitória, aquele sabor de assim, tudo valeu a pena. E a gente também vive momentos assim, né? Onde passamos por grandes dificuldades, assim, mas valeu a pena ter vivido cada momento desse. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Aí está o pão nosso de cada dia. É a gente aceitar que essa lição venha e que a gente venha com a nossa migalha. E que essa migalha, com sinceridade, com verdade, ela vai ser muito maior do que uma multidão de axiologias ou de sentimentos que a gente pode resolver a situação aos nossos olhos, mas machucar tanta gente. E no final machucar a gente mesmo. Meimei, ela Chico fez uma psicografia que essa para mim foi de uma profundidade muito incrível, quando ela fala do pão nosso que cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e a merenda. É também a ideia, o sentimento, a palavra e a ação. Para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz, esperança, de fé e valor moral. Quando eu olho para isso e leio isso, o que ela diz? Todas as coisas materiais, elas são importantes para a nossa existência. A nossa alimentação, a saúde do nosso corpo, a nossa moradia, a nossa segurança, o nosso conforto, tudo isso é importante. Mas só isso não sustenta aquilo que nós somos. Nós somos uma parte disso. E se a gente analisar bem, é uma parte muito pequena porque ela é transitória. Porque quando a gente vai daqui, a gente não leva o nosso carro, a nossa bolsa, o nosso emprego, isso fica. E o que que leva? O que faz a nossa bagagem ficar mais pesada quando a gente se despede deste plano? A paz, a esperança, a fé e o valor moral. Então, se a gente não criar esse balance, se a gente não entender que esses pratos, eles precisam ser equilibrados, e aqueles que são mais evoluídos, pelo menos do que eu identifico que se eu tiver que um desses pratinhos caírem, com certeza não vai ser dos valores morais. A gente ainda está em construção. Entre vir ao KSSF e de repente ver o show da Madonna, às vezes dá uma quedinha, a gente vai no show da Madonna, entendeu? E tá tudo bem. A questão é que se a gente só priorizar o show da Madonna, se a gente só priorizar as baladas, a gente só priorizar aquilo que transitoriamente me dá uma euforia, me dá um bem-estar. Mas depois o show da Madonna não me acompanha do outro lado. E o que que eu consegui angariar? Essa é a sacolinha. Eu sempre falo assim, Deus. Eu acho que ele nem era pai, ele era avô, que avô é muito mais legal que pai, muito mais. E ele fez o seguinte, ele fez uma super malinha pra gente, ó,
Você vai para lá, tem que ficar bonitinho. Fez a malinha, lindo, divino, maravilhoso, falou assim: "Ó, eu sei que no decorrer do caminho você vai perder um monte de coisa que tem nessas malinhas ou vai usar muitas coisas que estão aqui. Não tem problema não. A única coisa que eu te peço é que essa mesma mala volte também cheia de coisas, que a gente consiga usar aqui". E todos os dias eu faço a pergunta: "Será que eu estou enchendo na mesma proporção de quando eu cheguei?". Esse é o ponto. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros. Conversando, distribuímos nossos pensamentos. Olha aí a levedura. Nossos atos influenciam o que os outros nos cercam, segundo nossas intenções. Por isso, também os outros nos alimentam com as suas atitudes. E é claro, é uma sintonia. Vocês vão ver, quando a gente pega o pão e o pão tem que descansar, se eu coloco o pão um juntinho do outro, o que acontece? Vira um pão só. Eles se unem. Eu tenho que deixar ele meio separado. E se a gente for pensar, se eu tenho uma qualidade de pensamento, e essa qualidade de pensamento está em sintonia com uma outra pessoa, o que vai acontecer? Eu vou me ligar. E agora, o que eu faço? Quem consegue fazer com que isso cesse? Providência divina? Pode ser. Mas tem algo muito maior e muito mais fácil que você pode se desligar na hora. É você mesmo. Existem coisas que só dependem da gente. E parte do desejo sincero, que às vezes a gente não tem as ferramentas nenhuma para conquistar aquilo que nós queiramos. Mas temos uma coisa, que é a maior ferramenta que nós podemos ter, chamado prece. Quando você fecha os seus olhos e diz que esta levedura que está aqui se conecte com esse fermento maior, não há nada, nem ninguém, em qualquer dimensão, que possa impactar ou atrapalhar isso. Mas a decisão é nossa, né? É esse pãozinho que tem que alcançar lá. É esse pãozinho que quer alcançar esse nível de fermento. Procuremos desse modo o pão espiritual que nos garanta harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. E aí eu entendi de que nada disso vai acontecer se não tiver a nossa participação. O esforço também é nosso. Se a gente quer o bem para nós, para que esta energia chegue para nós precisamos propagar isso para outros. Porque aí sim eu consigo criar espaço para que essa energia chegue até nós. Em Jesus temos o pão que desceu do céu. Olha, o cara desceu e deu a sua vida para que fermentasse em nós o amor, a justiça, a caridade. E eu espero que esse grão que Gilberto fala possa estar aí no coraçãozinho de cada um de vocês e que possa germinar e que daí a gente consiga ser um pão com fermento do nosso mestre. Muito obrigada.